da Bienal. Então, vocês vão estar acompanhando aqui comigo, tá? Então, nós vamos estar estudando os pontos principais aqui, os pontos notáveis em um triângulo retângulo. E para isso, eu vou seguir algum raciocínio aqui que é interessante. Eu vou falar sobre alguns pontos principais em triângulos retângulos, tá? Eu vou até parar de filmar meu rosto aqui, depois desativar aqui a câmera. E vamos lá. Bom, a gente vai começar pelo seguinte. Eu vou relembrá-los de alguns pontos, né, principais em triângulos, alguns assuntos principais em triângulos que a gente precisa estudar. Nós vamos começar pelo seguinte. Imagina que nós temos um triângulo, tá? Esse aqui é um triângulo, ok? E dentro desse triângulo aqui, eu vou começar primeiro pelo que nós chamamos de mediana, tá? Eu preciso primeiro que vocês entendam o que é uma mediana, pois antes de falar dos pontos principais, isso, né? Os assuntos que eu vou comentar agora com vocês, eles darão suporte para o estudo dos próximos assuntos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é mediana. O que é uma mediana? Mediana é um segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e que vai para o lado oposto, dividindo esse triângulo em dois lados iguais. Então, se esse lado aqui mede x, esse outro lado aqui vai medir x também. Então, esse pontinho aqui, nós chamamos, né, nós nomeamos ele de mediana. Então, o primeiro aspecto de um triângulo que eu quero relembrá-los é o aspecto da mediana aí, já para ficar claro para vocês no nosso estudo. Então, o primeiro ponto, mediana. O segundo ponto que nós precisamos relembrar aqui de triângulos vai ser o ponto não mais da mediana, agora a gente vai ver o que nós chamamos de bissetriz, tá? Então, só relembrando, mediana, ele é o segmento de reta, não é, gente, a mediana, ela não é um ponto, tá? Ela é o segmento de reta que vai dividir o nosso triângulo, ou melhor, o lado oposto do vértice em dois lados iguais, tá? Em dois lados congruentes. O segundo ponto que nós precisamos abordar aqui é o da bissetriz. Então, vamos pensar num triângulo qualquer aqui, ó. Pensar assim, ó. Pode ser qualquer triângulo. Vou só estar desenhando assim para ficar claro para vocês. Então, pense no seguinte, o que é a bissetriz? A bissetriz, ela é um segmento também de reta, que vai dividir aqui o nosso triângulo, tá? Só que agora, a bissetriz, ela tem uma característica interessante. Ela não vai dividir o lado oposto em lados iguais. A bissetriz, ela tem como característica dividir o nosso ângulo, dividir o ângulo que nós estamos estudando, esse ângulo aqui, em dois segmentos iguais. Ou seja, se esse ângulo aqui vale x, esse aqui vai valer x. Mas se, por exemplo, se o ângulo antes da divisão, por exemplo, valer 40 graus, então, quando você passar a bissetriz, ele passa a valer, né? Cada um dos ângulos passa a valer 20 graus cada um deles. Então, a bissetriz, ela tem como papel dividir o ângulo de um vértice de um triângulo, tá? Dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, isso daí é interessante para que vocês fiquem atentos em relação à bissetriz, tá? Aqui vale ressaltar um ponto importante na bissetriz. Deixa eu diminuir o tamanho do meu pincel aqui, para quando eu desenhar não ficar tão grotesco. Vou falar um pouco sobre a bissetriz, e isso que eu vou mencionar com vocês é útil também, tá?
Isso também vale para mediana. Eu vou fazer aqui para bissetriz só para contexto de explicação ficar mais interessante. Vamos pensar no seguinte. No caso da bissetriz, gente, ó, esse vértice aqui vai ter a bissetriz, tá? Ele vai cortar aqui em dois ângulos iguais, tá? Esse aqui e esse aqui, dois ângulos iguais. A bissetriz vai ter esse papel. Um outro ponto. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele também possui bissetriz. Ela também vai fazer a mesma divisão para dividir o ângulo em duas partes iguais. E esse outro ângulo aqui também possui bissetriz e ele vai ser dividido em dois pontos iguais, tá? E aí, o que vai acontecer? Cada lado, ou cada ângulo, no caso da bissetriz, vai possuir aí a sua bissetriz específica para cada um deles. Então, isso também ocorre com a mediana, tá? No caso da mediana, todos os três vértices do triângulo possuem medianas, né? Eles vão gerar uma mediana com cada lado diferente aí para a gente estar analisando no nosso desenho. Então, cada ângulo vai possuir sua bissetriz específica e aí a gente precisa ficar atento para verificar qual que está sendo pedida, tá? Qual que está sendo associada. Isso aqui eu vou comentar um pouco mais sobre isso para a gente entender o seguinte, ó. Geralmente nos triângulos, nas figuras geométricas, o que vai acontecer? É indicado para a gente as letras que definem o triângulo. Por exemplo, aqui o vértice A, aqui eu posso chamar de vértice B e aqui de vértice C. E aí, para exemplificar as bissetrizes, tá? Eu vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, cada um desses pontos eu vou chamar de uma letra diferente. Eu posso chamar essa aqui de M, essa de N e essa aqui de O, ou de P, tá? Vou chamar de O aqui só para identificar. Então, é bem interessante que vocês se atentem ao seguinte. Nós podemos chamar a bissetriz, no texto pode dizer bissetriz BN. Quando disser, por exemplo, bissetriz BN, ele está referindo a essa bissetriz aqui, ó. Bem como se num exercício ele chamar a bissetriz CO, ele está falando dessa bissetriz aqui. Então a gente fica atento, pois nos exercícios é sempre interessante a forma como é nomeado as bissetrizes, nomeado aí para a gente os segmentos de reta, ângulos, através das letras. Então é importantíssimo que nós tomemos este cuidado de observar a qual bissetriz, a qual lado, a qual vértice ou a qual ângulo, tá? O enunciado da questão está se referindo aí. Então, esse já viu a mediana, vemos agora a bissetriz e agora a gente vai ver a mediatriz, tá? O que é uma mediatriz? Então, vamos abrir um documento novo aqui. Vamos lá desenhar mais um triângulo aqui para vocês verem. Tá? Ó. Esse triângulo aqui. Então, pronto. Temos aqui um triângulo. Eu vou instalar aqui um programinha no meu computador. Deixa eu procurar um aqui, chamado GeoGebra. Que depois eu vou desenhar alguns triângulos que são perfeitos, tá? Vamos colocar assim. Eu vou precisar desse programinha aí para esse triângulo sair bem perfeitinho para poder bater com o que nós temos na página 134 da apostila, tá? Que nós vamos falar sobre baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Nós vamos falar sobre esses 4 pontos aqui que são os pontos notáveis no triângulo. E para isso eu preciso, né, desenhar uns triângulos mais bonitinhos para poder satisfazer essas relações. Bom, o terceiro ponto que nós temos que analisar, ó, o primeiro foi mediana, o segundo, bissetriz, tá? Aí aqui também a gente falou sobre bissetriz, e agora nós vamos falar sobre a mediatriz. O que é uma mediatriz? Bom, uma mediatriz, como vocês vão perceber, ela é um segmento de reta que vai partir de
um dos vértices semelhante à bissetriz e semelhante à mediana. E a característica dela agora é o seguinte: a mediatriz ela vai ter como ponto principal, tá? Como vocês vão ver aqui na página 134, tá? Em relação ao circuncentro. A mediatriz ela tem como característica, tá? A característica da mediatriz do nosso triângulo, ela tem como característica, olha só, vou pegar aqui no Google, mostrar aqui para vocês uma coisa que eu deveria ter feito antes, tá? O seguinte, o que vou começar do primeiro, tá? Até porque teve pessoas que entraram agora, o que é mediana de um triângulo, tá? Tome cuidado porque mediana também é um assunto de um outro ponto. Vou começar aqui, ó. O que é a mediana? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga o vértice de um triângulo ao ponto médio do outro. Então, é o que nós já havíamos visto aqui no início, tá? Ele liga e aí ponto médio, ele vai dividir em dois pontos iguais, em dois lados iguais o nosso triângulo aí, a base do nosso triângulo. Isso eu comentei com vocês que não é só a base, é para todos os lados. O próximo é a bissetriz, que nós já vimos também. Bissetriz de um triângulo. A bissetriz também é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo com a outra extremidade no lado oposto a esse vértice, sendo que ela divide o ângulo ao meio. Também já comentei sobre isso com vocês. E agora, a mediatriz, ó. A mediatriz de um triângulo. A mediatriz é a reta perpendicular ao lado de um triângulo traçada pelo seu ponto médio. Ou seja, no caso da mediatriz, o desenho ele vai seguir essa característica aqui, ó. Imagina que a metade desse, vamos supor que a metade do lado desse triângulo aqui, ó, vamos pegar aqui embaixo, primeiro. Seja aqui a metade, vamos supor que a metade seja aqui, tá? Oi, pessoal. Desculpem aí, acho que deu uma queda na internet. Eu queria ver com vocês até que parte vocês ouviram, né, da explicação. Depois que o senhor fez o último ponto dos três pontos do triângulo, eu também não lembro Tá? que parte que você terminou de falar. Então, deixa eu reexplicar, né? Ó, a mediatriz, que é o próximo ponto que a gente tem que analisar, ela é os segmentos de reta, tá? Que partem do lado do triângulo, agora não é mais do vértice, é do lado, tá? E formam um ângulo de 90 graus. E uma outra característica é que ela divide, tá, gente? Ó, ela divide também, assim como a mediana, ela divide. Tá sem a tela. Aí, agora entrou a segunda ponta. Não, Vocês estão vendo a tela, não? não. Então, A outra conta do senhor não tá aqui, chamada. deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Agora estão vendo? Agora sim. Então vamos lá. Então o que é a mediatriz? A mediatriz, elas são
os segmentos de retas, tá? Que partem agora do lado do triângulo, não mais do vértice aqui em cima, tá? Não mais daqui, nem daqui e nem daqui. Então, a bissetriz, ou melhor, a mediana, ela vai cortar aqui o nosso triângulo em cada lado ao meio, tá? Partindo do meio. E além disso, vai formar um ângulo de 90 graus com cada um dos lados do nosso triângulo, tá certo? Então, a mediana, a mediana ela vai cortar o lado ao meio, e a mediatriz, além de cortar o lado ao meio, ela vai formar um ângulo de 90 graus com os lados. Observação, não necessariamente a mediana vai passar, tá, gente, no vértice. Só em casos especiais que ela vai passar no vértice, como, por exemplo, um triângulo equilátero, que é um triângulo que possui os 4 lados congruentes, os 4 lados iguais. Vale ressaltar ainda aqui o seguinte, o próximo ponto que nós vamos analisar, ele tem um pouco a ver com a mediatriz, mas também somente em casos especiais. Imagine que nós temos esse triângulo aqui agora, tá? E nós vamos falar da altura do triângulo. Então, a altura do triângulo, como vocês sabem, ele é um ponto especial do triângulo que a gente usa para calcular a área do triângulo, né? Porque nós fazemos a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, que é a fórmula que a gente aprende aí no ensino fundamental para calcular a área de um triângulo. Que a gente vai estar estudando isso em bimestres para frente. Bom, então aqui vale um ponto importante. O que é a altura? A altura de um triângulo, ele é o segmento de reta que sai de um vértice e vai até um dos lados do triângulo e forma um ângulo de 90 graus com a base. Mas, professor, isso aqui não é a mediatriz que o senhor acabou de falar? Não, porque a mediatriz, ela não parte do vértice, tá? Ela só vai passar no vértice quando esse triângulo for um triângulo equilátero. Então, eu não sei se todos os triângulos vai acontecer isso, como mencionei com vocês, só é garantido que isso aconteça no triângulo equilátero. Mas, continuando aqui, nós vamos ter também 3 alturas, e cada altura ela é relativa a uma base do triângulo, tá? Ela não vai cortar, gente, tá? Ele não vai cortar o triângulo ao meio, tá? Esses lados aqui, ó, esse lado e esse lado, eles não são iguais, tá? Pode ser que sejam iguais? Pode, mas não é garantido que sejam iguais. Isso é garantido em triângulos equiláteros e num dos lados de um triângulo isósceles, tá bom? E aí daqui a pouco eu vou estar comentando para vocês o que é cada tipo de triângulo aí. Mas esse segmento aí, qual que é? É a altura. Esse de preto que eu estou fazendo, esse segmento aqui, ó, é a altura do triângulo. Então, todo triângulo ele possui 3 alturas, tá bom? Porque a altura, geralmente, ela é definida depois que nós fixamos uma base. Geralmente, nós chamamos de base a que fica apoiada no chão. Mas nada impede de eu pegar esse triângulo aqui, virar ele e chamar esse lado aqui de base. Ou esse lado aqui de base. E aí, para cada uma das bases possíveis, eu posso construir uma altura diferente. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu viro o meu triângulo, a altura muda. Então, a gente possui 3 alturas diferentes para um triângulo aí qualquer. Alguma dúvida, gente, até aí? Então, o que a gente precisa anotar aí, né? Anotar aí para o nosso estudo. Primeiro, o que a gente tem que relembrar? Então, nós temos aqui, ó, mediana. Então, nós temos o primeiro segmento, que é a mediana. Depois nós temos a bissetriz, que é um outro ponto importante. A mediatriz, que é diferente da mediana, tá? E, por fim, a altura. São
4 pontos distintos aí que nós analisamos na nossa aula. Tá? Então quer dizer que aquilo lá não era para anotar? Como assim? Não, você pode fazer todas as anotações, sim. Tá bom? Então, esses 4 pontos que nós vimos agora, esses 4 contextos, melhor, essas 4 definições matemáticas de geometria, elas são importantes para o nosso estudo. Na verdade, se vocês observarem o que eu expliquei para vocês, vamos abrir agora aqui a Bienal, tá? Eu expliquei para vocês cada um desses elementos aqui, que nós vamos ver agora, mas separados, tá? Nós vamos começar estudando o baricentro agora. Eu vou dar um zoom aqui para explicar para vocês os 4 pontos notáveis de um triângulo qualquer, certo? Então vamos começar pelo... Antes de explicar isso aqui, deixa eu voltar aqui no meu texto, né, na minha explicação aqui. E vou até abrir no Google para ficar mais fácil, para explicar para vocês o seguinte, ó. Os tipos de triângulos que existem. Deixa eu explicar para vocês aqui, deixa eu abrir uma imagem aqui. Tá, gente? Olha só. Deixa eu abrir aqui, dar um zoom nela. Então vamos lá. Existem 3 tipos de triângulos, tá? Nós temos o triângulo equilátero, que é um triângulo que possui os 3 lados iguais. Nós temos um triângulo isósceles, que tem pelo menos, tá, 2 lados iguais. E nós temos um triângulo escaleno, em que todos os lados são diferentes. Aqui tá 0 lados iguais, então nenhum lado é igual. Lembrando que todo triângulo equilátero, ele também é isósceles, porque se ele tem 3 lados iguais, então ele tem 2 lados iguais, né? Então, esses são os 3 tipos de triângulo que nós estudamos. Em relação ao ângulo, nós precisamos entender que existe ângulo reto, tá? E aí nós vamos chamar de triângulo retângulo. Nós temos o triângulo acutângulo, que possui 3 ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos menores do que 90 graus. E ângulo obtusângulo, que é um dos ângulos do triângulo, vai ser maior do que 90 graus. Aí. E aí nós temos essas 3 definições para cada tipo de triângulo aí, segundo os ângulos e segundo os lados. Tá? Segundo os lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. E segundo os ângulos, eles podem ser um triângulo retângulo, um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo. Então, só e já dando essa ideia para vocês em relação ao tipo de triângulos em relação a lados e ângulos. Agora a gente vai para a Bienal e vocês vão perceber o seguinte, ó. O primeiro ponto notável de um triângulo é chamado de baricentro. O que é o baricentro? O baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Então, o baricentro ele vai ser esse ponto central de um triângulo em que todas as medianas vão se interceptar, vão se encontrar aí depois que partem do vértice do triângulo e vão para o lado oposto. Lembrando, mediana divide o lado do triângulo em 2 lados iguais. Então, se o lado completo vale 10 centímetros, esse aqui vai valer 5 e esse vai valer 5. Então, dado um triângulo qualquer, as medianas desse triângulo sempre vai cortar, tá? Sempre vai passar por esse ponto central aqui, que nós vamos chamar de baricentro. Então, baricentro é o encontro das medianas. O que nós precisamos lembrar do baricentro é o seguinte: se eu tenho um exercício que fala sobre baricentro, a gente tem que entender que ele divide cada mediana na razão de 2 para 1. Ou seja, ó, o AG, do A aqui, ó, até o G, ele é 2 vezes o G para o M. Ou seja, esse lado aqui que parte do vértice do triângulo, ele vai ser 2 vezes a outra metade, tá? A outra metade não, né? Que não é metade. A outra parte da mediana. Bem como do B para o G, vale 2 vezes do G para o M. Então, e do C para o G, vale 2 vezes do G para o ponto P. Então, só lembrar dessa definiçãozinha aqui. Façam um mapa mental, como eu sempre aconselho para vocês, tá? Ó,
Mapa mental de pontos notáveis de triângulo. Então, vamos pegar aqui. Ó, por exemplo, tem esse mapa mental aqui que é interessante. Ó. Criar o de vocês, tá? Ó, tem esse aqui lá do Descomplica, que é um site muito interessante para vocês estarem acompanhando, seguindo, fazendo as anotações, ó, que ele faz aqui, ó, os pontos notáveis do triângulo aqui, vai explicar, tá? Vai ter um resumo disso daqui, mas de uma forma esquematizada para o mapa mental, como esse caso aqui também, ó. Se vocês olharem aqui, ó, esse caso aqui também é bem interessante aqui de vocês estarem estudando. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui vai ter nos mapas mentais. É importante que vocês façam de vocês para estudar de uma maneira mais didática, tá? Bom, mas isso aí vai de cada um. É o meu conselho e aí já fica a dica para vocês estarem fazendo. O segundo ponto notável de um triângulo é chamado de icentro. O icentro, ele diz respeito às bissetrizes. Então, a gente tem que lembrar icentro, bissetriz dos ângulos. A bissetriz ela vai dividir o ângulo de cada vértice em partes iguais. E aí ela vai se encontrar num ponto específico de um triângulo qualquer. E esse ponto específico, ele vai ser chamado de icentro. Então, o icentro é esse pontinho aqui. O icentro é o centro da circunferência que está escrita, tá? Que é desenhada dentro de um triângulo e que tem distante, né? O centro aqui, ó, ela é equidistante dos lados, ou seja, aos lados, né? Então, ela sempre vai formar um raio aqui, ó. Nesse ponto específico aqui que ela toca na circunferência, ela vai que o triângulo toca na circunferência vai ser o raio aqui da nossa circunferência que está inscrita, né, que está desenhada dentro do nosso triângulo. Bom, então, e centro diz respeito às bissetrizes e gera uma circunferência interna do triângulo que possui aí a distância do centro para o lado do triângulo, nós chamamos de raio, tá? Lembre-se que num triângulo equilátero, um triângulo que possui os três lados, desculpa, iguais, tá? Vale ressaltar para vocês que o raio vai coincidir com a bissetriz, tá? Então o raio aqui, a bissetriz vai passar juntamente com o raio tocando aqui o lado oposto. Nesse exemplo aqui que é dado na Bienal, tá? Isso não acontece. O raio está um pouco diferente aqui, distante, tá? Em relação ao segmento da bissetriz. Terceiro ponto notável de um triângulo é chamado de circuncentro. Então, o circuncentro, ele é um ponto de encontro das mediatrizes. Mediatriz é o segmento que divide o lado do triângulo em dois lados iguais e concorrente a isso, ele forma um ângulo de 90 graus com os lados do triângulo. Então, a mediatriz vai formar um ponto central chamado de circuncentro. Agora, a circunferência ela está ao redor do triângulo, tá bom? Ela está ao redor do triângulo. E o circuncentro... Oi. Um exemplo, na conta, por exemplo, onde está essa linha do N, do P, a conta vai dar isso? Vou mostrar aqui para você, então, já adiantando, que a gente vai fazer isso depois, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou tentar dar um zoom aqui. Ó, no exercício, deixa eu ver se eu encontro algum exercício aqui. No exercício vai ficar mais ou menos assim. Por exemplo, tem exercícios
de marcar, como vocês vão ver aqui, e tem exercícios de resolver, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver no PDF? Sim. Então, vai ter assim, ó. Ele vai falar o que é o AM, ó. O AM é mediana. Então, eu venho aqui, a mediana tem a ver, ó, com o baricentro. Então, e provavelmente nós vamos usar uma dessas fórmulas aqui, entendeu? Ou então bissetriz, ó. O M é o ponto médio do outro lado aqui e CN, ó, C até N é a bissetriz. Daqui a pouco a gente vai resolver alguns desses exemplos aqui, tá bom? Tudo bem? Tá bom. Aí eu já vou até, ó, vou mandar o link desse PDF aqui para vocês já abrirem aí, se vocês quiserem. Vou mandar aqui no chat e vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. PDF dos exemplos. Já fica aí a dica para vocês estarem, né, dando uma bisoiada aí quando quando eu for fazer os exemplos, eu peço para vocês abrirem, tá? Então, o circuncentro, a circunferência está fora e o incentro, a circunferência está dentro, tá bom? E um ponto legal aqui é que o raio da circunferência, ó, ela vai passar aqui no circuncentro e vai até os 3 vértices do nosso triângulozinho dentro da circunferência. E o que é o ortocentro? A gente falou de mediana, bissetriz, mediatriz e altura, né? Que são os 4 elementos que eu citei para vocês antes de abrir a Bienal aqui. Então, o ortocentro agora, ele está associado à altura. Então, gente, ó, o ortocentro, ele é o ponto de encontro das retas suportes, das altura da altura do triângulo, tá bom? Então, nesse ponto aí, a gente vai ter o quê? Ó? Que o ortocentro, apesar de que ele está bem diferente aqui, né? Observem que, ó, o baricentro ele está mais para o meio, o circuncentro também, o incentro também, o baricentro está bem ao lado oposto aqui. Deixa eu só responder aqui a Nilza, tá? Então, pronto. Então, aqui, ó, o ortocentro, ele também vai ter a mesma característica, só que, vamos recapitular. O baricentro é o encontro das mediatrizes. O incentro é o encontro das bissetrizes. O circuncentro é o encontro das mediatrizes. E o ortocentro é o encontro das alturas. Então, como exercício para vocês, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Olha só, um exercício bem interessante aqui para vocês fazerem. Deixa eu aumentar aqui a letra, né? A fonte, para vocês verem melhor. Mapa mental. Com isso aqui, ó. Mediana. Bissetriz. Que não tem, tá? Na Bienal, explicado dessa forma, tá bom? Então, eu quero que vocês façam desse aqui. A mediatriz. E agora, por último, as alturas. Tudo isso, tá, gente? Tudo isso, tá? De triângulos. Não é para vocês fazerem de outra figura geométrica, dos triângulos, tá bom? Então, eu quero que vocês montem um mapa mental com essas 4 definições. E depois, tá? Dessas 4 definições, eu quero que vocês montem um outro mapa, como numa outra folha separada, com o baricentro, o circuncentro, depois o icentro antes, tá? O icentro, que eu quero fazer um trocadilho com os nomes que é o incentro.
o circuncentro e, por fim, eu quero que vocês usem o ortocentro. Quero que vocês montem isso aqui. Aí vocês vão chamar de bico, tá? Ó, B-I-C-O, bico. Vou dar esse trocadilho ruim aí. Para vocês lembrarem da definição aqui, da definição do baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que é importante aí para nós estudarmos, ok? Então, façam esses mapas mentais para associar o estudo e ajudar vocês a memorizarem essas definições, que não é fácil aí memorizar essas definições. Então, já entendendo o que é cada um desses pontos, vamos para aquele exercício, né, aquela lista que eu mandei lá no grupo e para a gente fazer como exemplo aqui na nossa aula, tá? Isso aqui é um exercício de fixação para repressão de geometria, tá? É de 2017 aqui, sabe o Deus da onde que é isso aqui. Segunda etapa. Então, nessa escola, eles estão estudando isso na segunda etapa aí que eu não faço a mínima ideia de que bimestre é, mas não importa aqui. A ideia é nós entendermos essas definições. Vamos começar pelo procedimento bem básico, fazendo algumas questões de marcar. Primeira questão é o seguinte, ó. O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto, ele é denominado o quê? Então, a gente havia estudado, né, eu conversei com vocês, agora há pouco, que o segmento que ele vai sair de um dos lados de um triângulo, deixa eu desenhar um triângulo aqui, para ficar isso mais bonitinho. Então, o segmento que vai partir de um dos lados do triângulo e vai formar, gente, olha só, um ângulo de 90 graus perpendicular, se vocês quiserem anotar, da perpendicular é igual ao ângulo de 90 graus. Então, o segmento perpendicular traçado de um vértice a um lado do triângulo, ele é chamado de quê? Então, vamos definir aqui. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho um segmento que vai partir daqui e vai formar um ângulo de 90 graus na base do triângulo. Então, que tipo de segmento é esse? Nesse caso, o segmento, tá, gente, é chamado esse segmento aqui, de altura. Não vamos confundir, por exemplo, com a mediatriz, por quê? Porque a mediatriz ela não necessariamente precisa partir do vértice do triângulo, tá certo? Então, a alternativa dessa questão, a correta seria a letra C, é a altura. A mediana, ela divide os lados opostos iguais, tá? Então, necessariamente a mediana dividiria esses dois lados em lados iguais, mas que não necessariamente faria um ângulo de 90 graus, a não ser que fosse um triângulo isósceles ou equilátero. A mediatriz, ela não necessariamente passa aqui no vértice. E a bissetriz não tem nada a ver com o vértice em ser perpendicular. A bissetriz só divide o ângulo ao meio, então não. O único caso aí seria a altura. E a base não tem nada a ver, porque a base ela já faz parte do triângulo, não tem como ela passar no vértice oposto, tá? Vamos para o segundo exemplo. Dentre os 4 centros principais de qualquer triângulo, quais são esses 4 centros principais? São o baricentro, o icentro, o circuncentro e o ortocentro. Entre os 4 principais, há 2 deles que podem se situar no seu exterior, conforme o tipo do triângulo, né? Dependendo da forma que o triângulo é desenhado, ele vai se situar fora do triângulo. Assinale a alternativa em que os mesmos são citados. Então, aqui a gente precisa entender em que situação 2 desses quatro pontos principais aqui podem aparecer fora do triângulo, tá? Então, para que isso ocorra, primeiro a gente tem que ter um triângulo diferente, né? O nosso triângulo, por exemplo, ele tem que ser um triângulo acutângulo, mais ou menos nesse formato aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aí não tem como, se não for dessa forma, não tem como esses pontos saírem fora, tá? Por exemplo, ó, se eu traçar a altura ó, desse triângulo aqui, ele vai, as alturas, né, do triângulo,
formando um ângulo de 90 graus, e eles vão acontecer mais ou menos nesse formato aqui, ó. A altura desse triângulo aqui, deixa eu arrumar isso aqui. Olha só. Se eu desenhar a altura, ele tem que formar um ângulo de 90 graus com as bases. Então, a altura desse triângulo vai passar mais ou menos aqui, ó. Então, um desses segmentos, ó, por mais que possa parecer que isso aqui está errado para vocês, né? Visualmente, para mim também parece que está errado. Se a gente tem um triângulo acutângulo, uma consequência disso acontecer é que o ortocentro dele, ó, vai se encontrar fora, tá? O ortocentro, que é o último aqui, vai se encontrar fora do triângulo. Bem como, se nós fôssemos analisar aqui o baricentro, né, que vai dividir em lados iguais aqui, ele vai estar fora. Então, vamos ver aqui qual que é a alternativa correta, ó. Vamos ver se tem gabarito aqui. Provavelmente não, porque é um exercício de fixação. Mas então vai ser o baricentro e o ortocentro, tá? Baricentro e o ortocentro, letra A, tá ok? Então, olhando para cá. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Luiz Felipe. Então, olhando para cá, baricentro e o ortocentro podem, tá, gente, ter o seu ponto central aqui, que não está no centro, ele pode acontecer de estar fora do triângulo, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Ele pode ter uma extensão aqui fora do triângulo. Um outro ponto, um outro exercício que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Esse terceiro exercício aqui, observando o triângulo abaixo, calcule o valor de x. Nós não vamos fazer porque isso a gente viu no bimestre passado, que é o cálculo de ângulos envolvendo aqui triângulos, não é a nossa proposta, tá? E aí a questão 4, ó. Analise as informações abaixo e marque verdadeiro ou falso. A questão 4 diz assim, a primeira questão diz assim, todo triângulo possui duas diagonais. Esse aqui é falso, nenhum triângulo possui diagonal, tá? A característica de uma diagonal é dado um triângulo, é um ponto que sai de um vértice e vai para um vértice que não está ligado diretamente com ele. Isso só ocorre quando a gente tem figuras de mais de 3 lados, por exemplo, um quadrado, retângulo, um pentágono. Em caso de triângulo, isso não tem como acontecer, porque todos os lados estão diretamente conectados. Por exemplo, retângulo, isso aqui pode ocorrer. Por quê? Porque dentro de um triângulo, tá? Os vértices opostos, eles não se tocam diretamente. Então, a gente tem duas diagonais. No caso de um pentágono, deixa eu fazer aqui um pentágono. No caso, por exemplo, de um pentágono, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu pegar aqui um pentágono, tá? Isso aqui, de 4 lados. No caso do pentágono, ele vai ter várias diagonais aí que a gente pode... Esqueci aqui como é que faz o desenho. Peraí. Pentágono. Pronto. Agora sim tem um pentágono. Aí, as diagonais de um pentágono, ó. Por exemplo, desse vértice tem duas diagonais. Então, no caso, aquela afirmação está falsa porque triângulos não possuem diagonais, tá? Então, no pentágono, a gente vai ter essa quantidade de diagonais que vocês estão vendo aqui, né? Aí forma aquela estrelinha lá que o pessoal usa para simbolizar o capeta lá. Aí, a segunda afirmação, ó, o triângulo isósceles possui dois lados iguais. E é isso mesmo, tá? A gente já havia visto, né, eu mostrei um mapa mental para vocês lá do Descomplica que falava sobre isso aqui. Terceiro ponto, a altura de um triângulo divide sempre o ângulo em duas partes iguais. Esse aqui é falsa, porque, como nós havíamos visto no exemplo, não é a altura que divide o ângulo em partes iguais. Ela divide nada, né? Ela só
calcula a altura do triângulo e forma um ângulo de 90 graus com uma base. Quarta afirmação, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, a gente estudou isso no mês passado, então verdadeiro. Um triângulo equilátero possui os ângulos internos iguais a 60, também é verdadeiro. E todo triângulo retângulo é isósceles, falso. Tá? Mas isso aqui, essas afirmações, somente duas delas aqui tem a ver com o que nós estamos estudando hoje. As outras são de coisas que nós estudamos no bimestre passado. E aí, vamos lá. A questão 5 aqui, ó, eu vou mandar o print dela. Eu quero que vocês façam ela depois que terminarmos aqui. Essa aulinha, eu quero que vocês me enviem, tá? Essa resposta aqui eu quero que vocês me enviem no WhatsApp, lá no privado, tá? Depois quando encerrar aqui a videochamada, vocês vão me enviar aí o verdadeiro ou melhor, vocês vão completar com a letra correta, então, que é base, centro, circuncentro, aqui nesses pontos aqui, que é interessante, tá? Vamos tentar fazer aqui a questão 6, né? Já são 8 horas, eu preciso andar mais rápido para vocês terem um tempo de resolver as atividades da aula, tá? Então, vamos fazer a questão 6. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Então, eu já vou desenhar aqui o triângulo. Oi? Eu não ouvi. Não entendi, na verdade, né? Matheus tá com o áudio ligado, provavelmente. Ele nem tá falando conosco, né? Bom, então vamos aqui. Deixa eu desenhar um triângulo aqui, semelhante a esse triângulo que vai estar aqui no PDF. Tá? Esse triângulozinho aqui, ó. Então a gente sabe que no vértice A, esse vértice de cima, ele é um triângulo retângulo. Então isso é importante para a gente identificar a nossa resposta, tá? Então vamos desenhar aqui um triângulo. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Mais ou menos esse aqui é o nosso triângulozinho. Ele afirma para a gente que, primeiro, esse ângulo aqui é de 90 graus e que a M, ó, o M, ele é o ponto médio do lado BC. Então, se ele é o ponto médio é o ponto metade, tá? Então, ele divide aqui, ó, ao meio. Ele vai dividir aqui ao meio a nossa base do triângulo. Então, deixa eu anotar o vértice A aqui, o B é o da esquerda e o C é o da direita, e aqui nós temos o ponto M, ponto médio, tá? Então esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Alô? E aqui forma um ângulo de 90 graus, e aqui nós temos um ângulo, ó, de 40 graus nesse lado aqui. Então aqui é só o desenho, estou redesenhando nosso triângulo e entendendo o que está acontecendo com ele. Aí ele pede o seguinte, ó, qual é a medida do ângulo alfa, tá? Em graus. Então a gente quer o alfa, observando que a mediana, ela divide o triângulo em dois triângulos isósceles, tá? Então, a MB e a MC. Então, são dois triângulos isósceles. Logo, se ela divide em dois triângulos isósceles, ele só não fala qual que é a base. Então, nós temos isso daqui. Nós precisamos saber quanto que vale o nosso ângulo. O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, nós vamos calcular esse ângulo aqui, pessoal. Ó, esse ângulo aqui, a gente vai saber quanto que ele vale, certo? Eu vou chamar esse ângulo aqui de X. Para eu calcular o valor desse ângulo, eu vou usar essa informação, o ângulo de 90 graus e os 40 graus. A gente só lembra do bimestre passado. Ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, eu vou juntar os dois ângulos, junto com o X, tá? E isso aqui tem que dar 180. Aí é só resolver essa equação. Vou somar esses dois. X mais 130, tá? 90 mais 40 dá 130. Isso aqui é igual a 180. E aí depois eu passo 130 para o outro lado subtraindo. Então, x é igual
a 180 menos 130. Então, a gente já sabe que o x vale 50 graus. Saber que o x vale 50 graus é o suficiente? Não. Se eu sei que o x vale 50, olha só, eu sei que o x agora vale 50. Esses dois triângulos são divididos em dois triângulos isósceles. Isso significa que esse ângulo aqui, gente, ó, vai valer 40, já que esse lado aqui vai ser igual a esse lado, tá? Então, esse ângulo, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, 40, ó. Aí, olha só a sacada. Se o ângulo total é 90 e esse ângulo aqui é 40, então vai sobrar quanto para cá? 50. E quanto foi que a gente calculou aqui? 50 também. Então, esse ângulo, tá? Deixa eu mudar a cor desse trem aqui, né? Ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Só essa parte desse ângulo vale 50. Os dois valem 50, ó. Então, se eu pegar só esse triângulo de cá e eu for calcular o alfa, eu sei que o alfa mais os 50 de um lado e os 50 do outro lado, isso tem que ser igual a quanto? 180 graus. Logo, alfa mais 100 tem que ser igual a 180. Então, falta quanto de 100 para completar 180? Só 80 graus. Então, a gente pode dizer que o ângulo alfa mede 80 graus, tá? Alguma dúvida? Lucas, Pedro, Luiz, Thiago, João? Dúvidas? Não. Como que foi, primeiramente? É porque eu tive que sair, porque minha mãe pediu a chave lá e eu não consegui ouvir o Rapaz. senhor. Sobre os primeiros dois números, como que o senhor achou? Bem Na verdade, simples. explicar só o comecinho da conta mesmo. Tá. Seguinte, Lucas, o que a gente está usando aqui é, eu peguei o triângulo todo, tá? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus e esse é 40. Só que a questão diz pra gente que ela divide o triângulo em partes iguais, ó. Então vai virar dois triângulos isósceles. Então, no triângulo isósceles, se esse lado aqui é igual a esse lado, então esse ângulo aqui, a base, esse ângulo desse triângulo menorzinho da direita é 40, então esse aqui também é 40, ó. Só que o ângulo aqui é 90. Então, se um lado é 40, o outro lado tem que ser quanto? 50, porque 50 mais 40, 90. E aí ele diz que esse lado é também congruente a esse, porque esse triângulo também é isósceles. Então, se esse ângulo é 50, obrigatório esse ângulo x aqui, ó, também vai ser 50. Aí eu fiz o cálculo, ó. Eu peguei esse ângulo x, o ângulo total que é 90 e esse ângulo que é 40, a soma deles tem que dar 180. Aí eu resolvi e encontrei que, de fato, o ângulo x é 50. Mas não precisa calcular o ângulo x, porque ele já é dado, né? Se você observar por comparação de triângulos, esse ângulo tem que ser 50. E aí, nós identificamos o quê? Que o alfa, esse ângulo alfa daqui, ó, esse ângulo alfa, mais esse ângulo que é 50 e esse ângulo que é 50, tem que dar 180, pois eles formam um triângulo. Aí é só resolver encontrar que o alfa vale 80. Então, observem que, nesse exemplo, nós utilizamos só a noção da mediana, que divide o triângulo em duas partes iguais, e usamos as definições de cálculo do ângulo de triângulos para resolver. O cálculo do ângulo de triângulos nós estudamos no bimestre passado, inclusive foi assunto da nossa prova bimestral do primeiro bimestre, tá? E aí, observem que nós estamos utilizando aqui exclusivamente, né, para poder resolver essa questão que envolve a mediana, que é um ponto que nós estamos estudando agora, tá? Então, esse é um ponto importante aí para nós resolvermos. Pessoal, alguma dúvida? Oi. Não. Tranquilo, né? Vamos tentar fazer 7, ó. A questão 7 diz o seguinte, ó. Ó, o ponto M, esse ponto aqui de baixo, é o ponto médio do lado BC, desse lado aqui. Então, ponto médio faz o quê? Divide os segmentos em lados de tamanhos iguais.
E a bissetriz CN ó, é bissetriz interna. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, a medida alfa em graus do nosso ângulo alfa, que é quanto? Então, vamos tentar fazer essa aqui, que também é uma questão que envolve a noção de bissetriz e a noção de ponto médio, ou seja, de mediana. Então, primeira coisa que eu vou fazer, desenhar um triângulo aqui para a gente, ó, um triângulo parecido com esse. Então, suponha que esse triângulo esteja assim. E aí eu vou desenhar o segmento de outra cor, vou usar um azul aqui. Bom, acho que é mais ou menos isso que nós temos. Esse ângulo aqui é o alfa. E esse ângulo aqui é 40 graus. E um detalhe adicional dessa questão, que está lá no iniciozinho dela, ó, que o ângulo no A é 90 graus. Esse ângulozinho aqui é 90 graus. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é encontrar esse ângulo total aqui, tá? Então, nós vamos chamar de esse ângulo de x, tá? Como é bissetriz, então, esse ângulo também vai ser x, ó. Ambos serão x. Então, a gente vai encontrar primeiro o ângulo x e depois encontrar o alfa. Tá ok? Pelo amor de Deus, Matheus! Matheus, desliga o teu. Deixa eu... Não chega lá fora. Ô, Luiz, para de... Pronto, vou salvar o Matheus aqui, gente. Poderia ser vocês, viu? Poderia ser vocês. Vamos para a aula aqui. Então a gente tem aqui o x. Rindo com respeito. Rindo porque não é comigo, né? Vamos lá, gente. Ó. Então, se divide o ângulo ao meio, nós vamos ter dois ângulos x, tá? O x de cima e o x de baixo. Então, quando a gente for usar aqui essa noção dos ângulos aqui para calcular o x, nós vamos usar assim, ó, nós temos 2x mais o ângulo de 40 graus mais o ângulo de 90 lá em cima tem que ser igual a 180. Observação, eu estou utilizando o triângulo inteiro para calcular o x, tá? Então, aqui 2x mais 40 mais 90 dá 130. Isso aqui é igual a 180. Se eu passo 130 para o outro lado subtraindo, 180 menos 130 dá 50. Então, eu posso concluir que meu ângulo x vale 25 graus, porque é metade de 50. Então, cada ângulo desse aqui, ó, dentro desse triângulo, vale 25 graus aí. Bom, então como que a gente vai fazer para determinar o ângulo que está faltando, né? Já que se esse ângulo aqui é 25, como que eu faço para determinar esse ângulo alfa? Como que a gente... Qual artimanha a gente vai fazer aqui, só sabendo que ele divide aqui em tamanhos iguais? Aqui o processo é esse lado aqui, gente, ó, e esse lado e esse lado aqui tem mesmo tamanho e, portanto, né, nesse caso, esse lado aqui também vai ter o mesmo tamanho. Então, esse ângulo que é 40 graus aqui, ó, aqui dentro vai valer 40 graus. Igual aquela questão, igual ao exercício anterior. E, consequentemente, esse ângulo aqui, já que o outro é 40, vai ser 50 graus. Isso porque o ponto médio do BC, ele faz com que o nosso triângulo seja dividido em triângulos congruentes. Lembrando que eu não estou analisando a bissetriz, tá? Estou analisando aqui a mediana que divide aqui o nosso triângulo a partir do ponto médio. Então, se eu sei que esse ângulo aqui vale 50, ó. Deixa eu voltar para lá aqui. Se eu sei que esse ângulo... Se eu sei que esse ângulo aqui vale 50 e eu sei que esse pedaço vale 25, o que falta? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Para ficar mais bonitinho aqui a nossa afirmação.
Deixa eu pegar outra cor, pegar um vermelho aqui. Então, se eu sei que esse ângulo aqui é 50 e eu sei que esse ângulo aqui é 25 desse lado, então, quanto que vale esse ângulo aqui? Bem simples, ó. 50 mais 25 é 75. Então, está faltando 105 graus para poder completar os 180 no nosso triângulo. Então, o nosso ângulo alfa, tá? Ele vai ser quanto? Alfa mais os 105 graus, ele vai ser igual a 180 graus. E, portanto, se ele é igual a 180, nós podemos fazer o quê? Alfa é 180 menos 105, que vai dar 75 graus. Esse vai ser o valor do nosso ângulo alfa. Isso, pois nós estamos utilizando aqui. Observe que nós utilizamos duas definições aqui de ângulo, tá? Duas definições. Uma para calcular o x. Oi. Não é 185 menos 180? Por que 185? É 105. Ah, tá. Do lado do alfa, né? É 105? É 105. Ah, tá. Tá bom? Bom, o Lineker está entrando agora e a gente vai estar acabando a aula. Bom, pessoal, então, esses foram os exemplos, tá? Façam aquela de marcar que eu mandei no grupo, me mandem no privado, já mandem agora, que eu já vou anotando quem está fazendo, tá? Para pontuação de tarefas extras de vocês. É bem simples, é só vocês lerem a apostila e marcarem corretamente. Eu vou estar enviando para vocês as atividades do maestro, tá? Essas atividades aqui, ó. Essas aqui. Tá mandando para vocês. Dica: primeira questão, vocês vão utilizar o baricentro, tá? O segmento é 2 vezes o outro, tá bom? Então, o que vocês vão utilizar aqui, ó? Esse daqui, essa equação, ó, da questão 1, essa equação é 2 vezes essa outra equaçãozinha aqui. Aí vocês vão montar a regra e resolver ela. A questão 2, vocês vão utilizar a soma dos ângulos de triângulos para calcular. Já que é icentro, tá? Esse aqui é uma bissetriz, então esse ângulo aqui também vale 28, esse ângulo aqui vale 26. Aí você vai pegar esse total, mais esse total, e vai encontrar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de dentro. 28 com 26, e vai encontrar esse ângulo que é o que ele está pedindo, ó. O ângulo O aqui dentro, ó. Esse vai ser seu ângulo alfa aqui, para calcular o x. E na terceira questão, é só marcar a alternativa correta. Bom, espero que todo mundo tenha compreendido. Essa é a nossa aula. E até a próxima, pessoal. Falou!